Pessoal, a verdade é que o Donald Trump está esticando muito a corda. Só não pode deixar essa corda arrebentar. O negócio é que aqueles opositores do Donald Trump, mesmo de outros países, estão sendo pressionados. A última agora foi uma carta enviada pelo governo, pelo Departamento de Estado norte-americano, contra, digamos assim, opositores ideológicos do Donald Trump. E aí você vai entender um pouquinho mais sobre qual é essa última medida aí do Donald Trump. Também a gente vai tratar ainda nesse editorial de uma matéria publicada pelo Luiz Felipe de Orleans e Bragança, reproduzida pela Globo News, né? Ou melhor, da Globo News reproduzida pelo Luiz Felipe. Na cara dura, o Globo, né, ou a Globo, faz uma denúncia absurda contra o Supremo Tribunal Federal, mesmo sem perceber. E diz que o Supremo Tribunal Federal está pressionando o Centrão. Agora tem um detalhe. Como que o Centrão vai reagir a essa pressão do Supremo Tribunal Federal? Afinal, a gente já viu, com todas as letras, que o Centrão não gosta de ser pressionado. Mais uma da série Fala Lula. Pois é, o Lula resolveu defender que a sua mulher, a Janja, pode fazer exatamente o que ela quiser. Mas no meio dessa história, ele ofendeu uma imensidão de mulheres no Brasil. Então, eu acho que o Lula tem que ter direito de fala muitas e muitas vezes. Se dependesse de mim, vocês entregavam um microfone para o Lula, abriam um canal do YouTube para ele e deixavam ele falando, fazendo os monólogos dele, até chegar às eleições. Quem sabe, até lá, até a mulher dele já desistiu de votar nele. Né? Também vamos falar da eleição em Minas Gerais. Já tem um nome favorito da direita, forte, para ganhar as eleições de governador em Minas Gerais. Adivinha quem é? Será que é o Zema de novo? Acho que não pode, hein? Será que é o Cleitinho? Será que é o Nicolas? Quem seria o nome mais forte para eleição lá em Minas Gerais? Ah, já sei. É o Pacheco. Não, não é não. Isso e muito mais faz parte do nosso editorial. Seja muito bem-vindo nesse domingão abençoado e bora começar de matéria. Só não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso ajuda bastante o canal a crescer. E para você que não visitou ainda a nossa biblioteca digital, entra aí, conheça nossos livros, eu tenho certeza que você vai gostar. Recomendo muito Espiritualidade e Prosperidade. Esse livro é para quem busca aí, né, um crescimento financeiro, um crescimento emocional, sem perder, né, a sua espiritualidade, tá bom? Mas bora começar de matéria. É o seguinte, o Donald Trump já mostrou que veio. Já está muito claro que o Donald Trump tem muitos poderes na sua mão. E no começo, ele vai enfrentar dificuldades. Você não pega uma casa bagunçada e arruma ela da noite para o dia. Não é assim que funciona. Só que o Donald Trump está querendo arrumar a casa dos outros também. E isso aí está gerando muita repercussão. Tem muita gente perguntando, será que o Donald Trump está esticando demais a corda? Dá uma olhada nessa matéria. Os Estados Unidos pressionam empresas europeias a acabarem com as políticas de diversidade. O governo dos Estados Unidos enviou uma carta para grandes empresas europeias alertando-as que devem cumprir uma ordem executiva do presidente Donald Trump, que proíbe os programas de diversidade, equidade e inclusão. Segundo fontes citadas pelo jornal The Financial Times, a carta foi enviada pela Embaixada Americana em Paris e por outras situadas em outros países ao redor da União Europeia. Tá, mas o Donald Trump pode fazer isso? Peraí. O Donald Trump pode ir lá interferir na atuação das empresas europeias, dizendo que o que elas podem fazer ou não sobre questão de diversidade? Não, não pode. Cada empresa, né, tá dentro de um país e ela segue ali a soberania daquele país. Ah, mas então por que o Donald Trump fez isso? O Donald Trump só mandou um recado. Olha, vocês, se quiserem negociar com os Estados Unidos, se quiserem ter o mercado americano como comprador, tirem essas políticas de diversidade. Tá, isso é questionável o que o Donald Trump está fazendo, tá? Se preocupar com a postura de uma empresa de outro país. Mas, entretanto, todavia, contudo, você acha que eu vou criticar isso?
Não, dane-se. A esquerda sempre fez isso, por que a direita não pode fazer agora? A esquerda não era aquela que falava, se você estiver usando o agrotóxicozinho X, não pode, eu não compro de você. Não é assim que a Europa fazia? Não, ó, Brasil ali, ó, ele não tá dando banho de sol nas vaquinhas, então não compra a carninha dele. Não é assim que a França queria fazer? Então, que se dane. Tá certinho o Donald Trump. Ó, o negócio é o seguinte, se vocês virem que essa política de diversidade aí, deturpando aí a atividade das empresas, nem vem que eu não vou comprar de vocês. O Macron faz, por que o Trump não pode fazer agora também, né? Então não adianta ficar nervosinho não, esquerdista, tá bom? Vamos lá, pessoal, olha só. O Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado, ele fez uma publicação de um trecho da Globo News. Então, observa só o que a Natuza Neri falou aqui. O Supremo Tribunal Federal pressiona o Centrão e a Globo revela o jogo. Tudo na política eu aprendi a analisar me perguntando quanto custa. Qual é o custo político para o Centrão de patrocinar o avanço da anistia? É enorme, porque compra uma briga direta com o Supremo Tribunal Federal. E, como disse você, tem um bando de gente amarrado pelo pescoço. O Supremo nunca teve... Com as emendas, então, o que tem de... Imagina, passa anistia. Imagina uma decisão do ministro Flávio Dino, falou assim, bom, então estou decidindo aqui, vamos abrir tudo, Polícia Federal você entra, Tribunal de Contas me passa tudo aqui, vai sobrar o quê? Vamos lá, vamos entender isso aqui? A Natuza Neri falou o seguinte, olha, os deputados do Centrão que votarem pela anistia estão comprando briga com o Supremo Tribunal Federal. Aí imagina o Flávio Dino, ela citou o Flávio Dino, pega aquele processo que tá parado, tá lá paradinho, guardadinho na gaveta, e aí de repente fala, você votou contra mim? Manda a Polícia Federal investigar esse cara, manda pegar lá as emendas, manda pegar isso tudo e eu vou te mandar pra cadeia. Tá, você pode não entender muito de direito, mas você é uma pessoa sensata. A grande questão é a seguinte, aqui, se eu entendi bem, pode ser que seja eu que seja o burro aqui, ela disse, ela está acusando o Supremo Tribunal Federal de conhecer as falcatruas dos deputados do Centrão, segurar isso ali e ainda ameaçá-los. Peraí, isso aí não é prevaricação com agravante? Ele sabe dos crimes, está segurando o processo por interesse político, e se o cara votar contra, ele está pronto para partir para cima contra o deputado. O deputado que foi eleito, que recebeu o voto, enquanto o Supremo não. Isso aí não é atentar contra a democracia também, não? Porque que eu saiba, né, pelo menos se ninguém me avisou, eu não lembro de ter votado em nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal. Votei em deputado, votei em senador, que é os caras que escolhem. E aí o ministro que não foi votado vai lá e fala, você pode votar assim ou assado. Se não, eu te processo, se não, eu faço o seu processo andar. Tem coisa errada nessa história e eles falam na maior cara dura. Tá certo o que ela falou? O que ela falou faz justificativa? Se sim, tem coisa errada nessa história aí. Tem alguém prevaricando. Se não, tem alguém espalhando fake news e tem que entrar no inquérito das fake news. Não é assim que funciona? Mas vamos lá. Vamos falar do Lula. Pois é, a Janja está sendo pressionada. Tadinha da Janja. A Janja está sendo pressionada porque está passeando com dinheiro público, está gastando demais e está indo, né? Por exemplo, foi para o Japão, depois foi para a França, não sei mais o quê. E aí o Lula, né? Nesse sábado ele disse que a Janja não é uma clandestina que vai escondida nos voos. Ela vai continuar fazendo exatamente o que ela gosta. Opa! E o princípio da impessoalidade? Não é o que ela gosta. A partir do momento que ela está sendo bancada pelo dinheiro público, ela só vai fazer o que é de interesse público e não é o que ela gosta. Ou seja, o Lula acaba de confessar aqui que está deixando a primeira-dama fazer as viagens para onde ela gosta, do jeito que ela gosta. Folha de São Paulo que está falando, né? Processa a Folha. Fake news.
Então, o Lula anuncia aqui que ele está descumprindo o princípio da impessoalidade e que a Janja está se beneficiando com o dinheiro público. Não bastasse isso, a gente pega aqui uma matéria do Infomoney para vocês e mostra o seguinte: Lula ainda faz de tudo para ofender as mulheres e ainda tem mulher que defende. Ah, se fosse o Bolsonaro que falasse isso aqui, se fosse o ogro troglodita do Bolsonaro que falasse isso aqui. Lula diz que mulher do presidente não nasceu para ser dona de casa. Dona de casa, essa ralé, essa classe baixa aí, minha mulher é top. Minha mulher nasceu para ser viajante às custas do dinheiro público. Dona de casa, não. É uma vergonha como as mulheres são humilhadas. Eu vou ser sincero para vocês. Pega essa machaiada aí da cueca suja, pega gente igual o Lula, põe cuidar dos filhos, limpar a casa, cuidar de tudo isso para ele entender o que é a função e o ofício de uma dona de casa. Põe para ver se a dona de casa tem jornada 4x1, como é que é? 4x3? Olha se a dona de casa tem férias. Olha se a dona de casa tem período para descanso enquanto seu filho está com febre. Minha nota de repúdio às falas dessa pessoa que provavelmente, né, já está... provavelmente não conhece nada da realidade, né? Então, minha solidariedade a todas as mulheres que são donas de casa, né? E meu pedido de desculpas por um homem branco, rico, hétero, falando mal de vocês. E feministas, tá na hora de buscar isso aí, hein? Tá na hora de aproveitar isso aí. Vamos lá, pessoal. Deputado é condenado porque chamou a Gleisi Hoffmann de, abre aspas, amante. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios condenou o deputado estadual paranaense, né, Ricardo Arruda, que é do PL, a fazer uma retratação pública e pagar uma indenização por danos morais no valor de 7 mil ao PT e à ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann. O que acontece? Durante uma fala, né, o deputado Ricardo Arruda, ele chegou a dizer, né, que a Gleisi Hoffmann era tratada como amante, né, numa das planilhas da Odebrecht. Abre aspas, né, Arruda declarou assim, abre aspas, olá, tudo bem? Deputado Ricardo Arruda, pessoal, olha ela de novo aí, a presidente do PT, a tal da amante, olha ela aí, esbravejando, porque ouviu a verdade. Nenhum esquerdista suporta ouvir a verdade. Todos sabem que na campanha, na eleição do Lula, quando ele venceu, todos os presos e todos os presídios do Brasil comemoraram a vitória de Lula. E com Boulos não é diferente. Então você que me acompanha, dê a sua opinião e compartilhe. Por causa desse vídeo, dessa fala, ele foi condenado aí, né, a fazer uma retratação e pagar uma indenização de 7 mil reais. Ele pode recorrer ainda, tá? Ele pode recorrer ao STJ, pode recorrer ainda ao Supremo Tribunal Federal. Mas aí a grande questão é, será, né, que eles conseguem rever isso? Duvido. Vamos lá. Matéria do Paulo Capelli, eu já tinha comentado isso aqui com vocês. Matéria de ontem, tá? Partido do Marçal aposta no Cleitinho Azevedo para o governo de Minas Gerais. Será que o Cleitinho é favorito para Minas Gerais? Será que ele é o cara que será o próximo governador de Minas Gerais? Pois é, há uma grande possibilidade, pero no mucho. Porém, tem um menino aí que tá incomodando bastante, né? E aí a chapa perfeita era Nicolas governador e Cleitinho vice. Pesquisa, Nicolas Ferreira lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais. Uma pesquisa do Instituto Veritar, com as intenções de voto para as eleições do governo de Minas em 2026, que foi divulgada no sábado, apontou que o deputado federal Nicolas Ferreira está na frente da disputa. Segundo o levantamento, o Nicolas tem 30,9% dos votos da preferência do eleitorado e é seguido por um senador, por um candidato do PT. Mentira, né? 1º de abril. Na verdade, é o Cleitinho. Então você pega aqui 30,9% do Nicolas, 22,9% do Cleitinho. Aí você vai colocar um candidato de esquerda aqui. Cara, a esquerda tá acabando.
Você vê que os dois principais candidatos, os dois candidatos que estão à frente, os dois são de direita, tá? Cara, vai ter um limpa no Nordeste. Escuta o que eu tô te falando. No Nordeste vai ter vitória de candidato de direita. Você pode ter certeza, tá? Para governo. Vamos lá, pessoal. Olha só. Os militantes da imprensa, eles ficaram em choque. Deram um ataque de pelanca aqui. Porque o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, resolveu arquivar aquele processo lá da cartão de vacina, tá? Só que é o seguinte, aquele cartão de vacina foi usado como fishing expedition, você sabe o que é isso, né? Pescaria de prova. Os caras inventaram um processo para pegar os celulares do Mauro Cid, pegar o celular de todo mundo, e a partir do celular do Mauro Cid, é que eles abriram todo esse processo do golpe. Só que existe uma coisa no Brasil chamado de Fruit of the Poisonous Tree, né? Free. O que é isso? É o seguinte, os frutos da árvore envenenada. Quando eu tenho um processo, esse processo ele não pode ser criado, inventado, só para pegar provas para outro processo. Essas provas são ilegais e todas as provas que são derivadas de provas ilegais anulam os processos. Então, como esse processo foi a base para o tal do inquérito do golpe do Bolsonaro, esse processo sendo arquivado e eliminado agora, abre aso para questionar o processo do Bolsonaro. E aí, escuta só aqui a fala dos jornalistas aqui do UOL. Olá, Thales, como é que você analisa essa decisão da PGR, né? Esse encaminhamento que ela faz ao Supremo Tribunal Federal? Olha, eu temo que ela traga riscos ao processo, ao caso das joias e ao próprio processo do golpe, processo contra o Bolsonaro. Primeiro, por essa pergunta que você fez ao Josias. Será que o Supremo vai encarar a Procuradoria? O TCU decidiu agora que o caso das joias não foi... o Bolsonaro tem direito a usá-las. Tem direito a ficar com elas. Que não foi furto, não foi nada disso. Então, eu repito a sua pergunta. Será que o Supremo vai encarar a Procuradoria denunciando e o Supremo vão encarar o TCU? Essa decisão do TCU foi baseada, também tem suas possibilidades legais. O TCU diz que houve uma lei posterior e que não se pode retroagir a legislação. Não havia lei havia uma decisão do TCU sobre funcionários públicos receberem presentes, etc., mas era posterior. Não havia lei por causa do Bolsonaro. Não há lei. Não há lei por causa do Bolsonaro. Então, se não há lei, todo mundo já sabia. A imprensa militante que ficou denunciando o Bolsonaro todo esse tempo, vocês vão responder por danos morais? É complicado, não dá. E eu já tinha anunciado, eu fiz muitas análises jurídicas falando para vocês, não tem lei, existe o princípio da legalidade e o TCU confirmou, no caso das joias. Agora, mesma coisa no caso desse cartão de vacina. E aí, como é que vai ficar as perdas que o Bolsonaro teve durante o período eleitoral, durante a sua imagem, como é que fica, né? As fake news da imprensa pode? Será que o Supremo vai encarar? E o outro caso é o próprio golpe. O advogado do Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, declarou ao Metrópolis que a investigação das vacinas foi base para o início do processo do golpe. Ele diz que há ali uma caça ao Bolsonaro, a provas contra o Bolsonaro, a partir dali. Então, e que ele vai usar isso para tentar anular o processo do golpe. Quer dizer, estamos com sérios riscos a partir dessa singela, digamos assim, decisão da Procuradoria de não... O caso das vacinas, eu me lembro quando surgiu o caso, era... Vocês viram que impressionante, né? Como ele se põe no caso? Estamos em sérios riscos. Esquisito, né?
Estranho. Sim, estava na cara, era óbvio. Era uma vacina, era um atestado de vacina para a filha do Bolsonaro, para o próprio Bolsonaro. Então, como é que não era? E feito pelo ajudante de ordens dele, o homem mais fiel ao Bolsonaro, ali do lado dele. E feito, foi copiado no Palácio do Planalto. Quer dizer, olha, ou no Palácio Alvorada, não me lembro mais bem. Quer dizer, não tinha como, todo mundo achava que esse caso era mais fácil de ser comprovado do que qualquer outro, e deu nisso. Não dá para entender. Sinceramente, sinto que há um grave risco em relação a outros casos. O TCU, nesse caso agora das joias, e o advogado do Bolsonaro dizendo, olha, o caso das vacinas é que deu a largada para o processo do golpe. Chora não, bebê, faz isso não. Vamos lá, vamos entender o seguinte. A grande questão é que até aquilo que eles achavam que era o mais básico e mais fácil de provar, provou-se que era uma bela de uma mentira. Né? Vamos lá, o caso das joias, o que o TCU falou? Ou sabe aquele negócio que os advogados ficavam defendendo? De que não existia lei que condenava o Bolsonaro e que a narrativa não dá para justificar o Lula ficar com o relógio do Jacques Chirac, não dá para justificar os containers da Dilma e o Bolsonaro pegar umas joias e o Bolsonaro é culpado e o Lula não é. A gente não consegue justificar isso, então cai por terra. Aí vem um caso do cartão de vacina. Não, esse é o mais fácil de provar. Não, mas não provou. E aí prova que eles só estavam usando isso para juntar provas para sua principal narrativa, o tal do golpe. Pois é questão de tempo, né, dessa narrativa do golpe cair. É igual o processo da anistia, né? Todo mundo ficou falando, cacarejando, que nada passava, que os golpistas precisam ser punidos. Hoje, a pressão pela anistia está cada vez maior. E eu ainda vou fazer questão de anunciar para vocês aqui, ó, foi aprovado o PL da anistia. E aí eu quero ver, né, essa galera do UOL aí chorando. Pode ter certeza que enquanto ele chora, eu rio, tá bom? Abraço, pessoal, fica com Deus e até o próximo editorial.